não há um interesse, eu acho que, pô, educação, saúde e segurança pública são os 3 alicerces no meu modo de ver, Cristiano Marcelo. Por que que não bota um efetivo na Polícia Federal, na Receita Federal? Cara, se você fechar a fronteira, você seca. Eu acredito que vai secar bastante coisa, vai parar bastante coisa, que é notório, como você falou. O cara parou aqui, os caras vão mais pro lado. Por que que não? Cara, eu vejo o trabalho, mais uma vez eu falo do Nepom lá, cara. Ainda tem ajuda, pô, do COP, que faz uma operação em conjunta lá pra caramba, mas, cara, mesmo assim, por que não dão suporte pra esses caras? Então, você falou algumas palavras assim que são chaves ali, tá? Suporte e operação integrada. Ninguém faz nada sozinho. O período que eu tive lá em Brasília, no Ministério da Justiça, na Secretaria de Operações Integradas, que ela foi criada com esse aspecto. Grande abraço ao secretário de então, doutor Rosalvo, fez um excelente trabalho, uma liderança, um cara que eu aprendi muito na polícia com ele, né? E outros chefes que eu tive também. Então foi uma oportunidade muito grande. Ele me convidou, na época, foram 2 coordenações gerais que foram criadas naquela época. A Coordenação Geral de Fronteiras ficou com o agente Bettini, um agente de Polícia Federal, que conhece muito o combate na fronteira, então ele aplicou o conhecimento dele na criação de um programa chamado Vigia, né? Operação Horus e Programa Vigia, podemos falar um pouquinho mais sobre isso depois. E na Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado, que eu ocupei com a minha equipe, e também criamos algumas ferramentas importantes para dar o suporte. Meu irmão, falta o básico do básico, tá? Eu falar para você, e a população não vai nem entender como isso é possível, e você está na região de fronteira, no Rio Paraná, no Lago, uma operação integrada envolvendo PRF, Polícia Federal, Polícia Militar, BPFROM e Receita, nenhum rádio fala com o outro, meu irmão. Se for uma operação integrada em El Paso, no EPIC, que é bem onde o local que aquele cartel atuava. Juárez, Ciudad Juárez, no México, né? E El Paso, Estados Unidos, chama EPIC, El Paso Intelligence Center. Nesses locais, e os Estados Unidos têm mais de 70 fusion centers, mais de 70, depois do 11 de setembro, porque eles perceberam o quê? O governo americano tinha informações que poderiam evitar o atentado de 11 de setembro, mas não havia integração entre elas, cara. Cada um tinha um pedacinho da realidade e não estava colado para entender o que estava acontecendo. Então eles criaram centros onde essas agências, todas as agências, mantêm seus oficiais de ligação 24 horas, compartilhando suas informações, seus bancos de dados e montando esse quebra-cabeça. Aí o americano chegou para mim, o agente da DEC, que estava trabalhando comigo nesse caso. Cara, vamos ao EPIC e você vai apresentar o caso lá no EPIC. Então nem tinha ideia do que seria. Cheguei lá no EPIC, no El Paso, uma sala com um representante de várias agências norte-americanas, DEA, Homeland Security, ATF de armas e tabaco, imigração, xerifado local, pessoal que trabalha com imigração na ponte. Na sala, eu fiz uma explanação do caso. Estou vindo aqui, tem uma investigação no Brasil, envolvendo esse indivíduo aqui, supostamente um líder de um cartel, familiar é desse, esposa é esse, filhos é esse, possível mãe, endereços que eu tenho são esses, e eu preciso saber se realmente, de fato, ele foi preso aqui, a informação de que ele havia sido preso aqui, o que se tem. Meu irmão, todos eles, dessas agências diferentes, anotaram as coisas e pediram uma semana para dar o resultado. Em uma semana eu fui ouvir um preso colombiano que também colaborou, deu esse tempo, né? Fui fazer outras diligências e voltei no EPIC. Meu irmão, cada uma daquelas agências produziu um relatório cara, acharam todos os parentes do cara, os nomes verdadeiros, os cartões de passagem na ponte, os endereços da família em El Paso, todos os endereços relacionados ao narcotráfico. Era um cara quente mesmo. Era quente, ele era um dos líderes, né, foi o grande líder, chamava Amado Carrillo Fuentes, que é um cara que figura em vários filmes, que teve aqui no Brasil, tem filho aqui registrado em Curitiba. Então ele teve aqui, e nós prendemos o Lúcio, o Rueda Bustos, que era um dos assessores. Tá morto ou tá vivo? O Amado morreu numa cirurgia plástica no filme, na mostra, né, ele morreu na cirurgia plástica. Né? Consta que existe a possibilidade dele ter sido morto intencionalmente, né? Algum médico ter sido cooptado para matá-lo. Tanto é que o irmão dele mandou assassinar os médicos, eles foram torturados e assassinados. Mas isso é história para outra conversa, né? Coisa de filme, mas por conta disso, cara, quando eu estava em Brasília, a gente viu a oportunidade de fazer um Fusion Center no Brasil. E aí, sabendo que Foz do Iguaçu tem toda essa natureza, você tem contrabando, você tem tráfico, como o colega aqui perguntou, você tem toda essa natureza de crimes, você tem o interesse do Paraguai, da Argentina, oficial de ligação, existe um acordo tripartite que já prevê ações integradas, você tem todas as instituições que operam bem ali de maneira conjunta, criamos então o Centro Integrado de Operações de Fronteira, dentro de Itaipu. Itaipu abraçou o projeto, falou, eu vou construir. Esse centro tem 2 vertentes. O lado de inteligência, que é oficiais de ligação de 10 instituições trocando informação o tempo todo, e o lado de comando e controle de operações. Então você tem lá um painel gigantesco, e naquela época o Exército
ele tem um software, que é o software usado para controle de operações terrestres. Lembra quando eles fizeram a ocupação no Rio de Janeiro? Lembro. Aquelas operações de segurança pública do Exército eram controladas por um software deles. Cara, eles têm cada operador geoposicionado com rádio, comunicação ponto a ponto, com comando e controle, disciplina militar, de tropa, de operação terrestre, de guerra. Eles autorizaram, o primeiro local autorizado, fora do contexto do Exército, a utilizar o software de controle de operações terrestres é o centro de Foz do Iguaçu. Então, é uma coisa pioneira. O Paraná tem um centro pioneiro do Brasil, o modelo Fusion Center. Hoje, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública é o delegado Anderson Torres, grande amigo meu, trabalhou comigo na coordenação de combate ao tráfico de entorpecentes, fez os cursos no exterior de combate ao narcotráfico junto comigo. É um delegado competentíssimo, é o ministro da Justiça hoje, está tomando as rédeas do Centro de Operações de Foz do Iguaçu. Esperemos que ele faça um excelente trabalho, tem todo o ferramental para fazer. Espero que deixem. Isso. E isso é o Paraná. Nós somos aí, hoje, como volto a dizer, nós somos terreno fértil para essas ferramentas serem aplicadas aqui.